galera, beleza? Jonas aqui para mais um vídeo e quem tá afim de uma produção de texto? Sabadão é dia de produção. E pra quem é novo aqui no grupo, não conhece ainda muito bem como é que funciona a dinâmica, dia de sábado eu produzo o texto junto com vocês, é isso mesmo. O prof, além de passar o texto, ele produz o texto junto com vocês, ou seja, o prof passa atividade e faz atividade também. E o tema da vez, o tema dessa semana aqui foi a questão da AIDS no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de abordar uma coisa interessante, que é algo que eu já abordei aqui em outras aulas, mas eu sempre gosto de bater nessa mesma tecla, que é o quê? A chuva de ideias. Lembra daquela questão da gente estar lendo os textos de apoio, extraindo as informações mais importantes, colocando ali no plano piloto ali da redação um bom planejamento para que a gente faça um bom texto? Pois é, eu recomendo que você faça muito isso. Então, antes de qualquer coisa, leia os textos de apoio, veja o que você já sabe sobre o tema, veja se pode citar algum livro, algum filme, algum dado interessante. Eu vou colocar aqui para vocês abordagens que eu acho que podem ser feitas nesse tema e que vão deixar essa redação muito rica. Vejam quantas abordagens nós podemos fazer só com o tema da AIDS no Brasil. Tem o viés histórico. Como é o viés histórico, Jonas? Que a AIDS surgiu nos anos 80, acometeu, milhares e milhões de vidas de lá pra cá, além de levar diversos cantores da música ídolos como Cazuza, Renato Russo, Freddie Mercury e dentre tantos outros. Então, você já pode abordar, trazendo o leitor justamente para essa perspectiva de que, apesar da morte de grandes ídolos, da música, do cinema, terem chocado diversas pessoas daquela geração, ainda hoje nós continuamos tendo uma dificuldade na conscientização da população. Então, esse é um viés histórico, que já puxa para um viés social. Qual o viés social? A questão do preconceito contra aquelas pessoas que têm AIDS, da segregação. Enfim, tá em outro viés, falando em contágio, que é o viés biológico, Você explicar como a doença age no organismo, com os linfócitos e tudo, o poder de replicação que o vírus da AIDS tem. O pessoal da biologia sabe muito mais que eu tudo isso aí, mas eu só tô dando uma pincelada para vocês terem uma ideia de quantas abordagens a gente pode fazer. Podemos fazer também, puxando aqui para o viés científico, a questão do investimento em pesquisas, porque a gente tem uma grande controvérsia, um grande paradigma, gente. Uma indústria farmacêutica que lucra milhões e milhões com coquetéis, da AIDS, e por outro lado, pessoas que estão aí querendo encontrar cura, querendo sobreviver diante da doença e ainda não tem um investimento massivo em pesquisas. Podemos citar um outro viés aqui, que é o viés, além do viés social, o viés econômico. Como é que seria o viés econômico? Justamente essa questão da indústria, que eu acabei de falar, da indústria farmacêutica versus a cura, da doença. Enfim, olha só quanta coisa, Só que foram 5 tipos de abordagem diferente que eu pude dar para esse tema. Então eu quero mostrar para vocês diretamente na minha redação como foi que eu fiz. Mas vamos lá. Olha só, gente. Lembrando que nossa introdução é composta de 3 partes, Vou até colocar aqui, o tópico frasal, certo? Certinho, gente? Tópico frasal, E aí vem aqui a tese 1 e a tese 2. Mas eu vou começando a ler e aí eu vou pontuando. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 135 mil pessoas convivem com o vírus da AIDS. Olha só, eu já comecei dando informação bombástica. E o mais distante disso tudo, essas pessoas não sabem que possuem um HIV. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo próprio Ministério, a epidemia se encontra estabilizada. Contudo, por mais que o país tenha conseguido conter o avanço da doença, houve um crescimento significativo na média de pessoas infectadas. Ou seja, eu comecei essa redação, não foi com alusão histórica, não foi com comparação, deixa eu ver o que mais, não foi com citação de livro, filme, teórico, não foi com caso da vida real, nada. Livro, autor, foi com um dado. Pode, Jonas? Pode, com certeza. Isso deixa seu texto bastante atraente. E vocês veem que eu vou falando, falo da doença, falo que teve uma melhora no Brasil e depois eu quebro. Contudo, por mais que o país tenha conseguido conter o avanço, houve um crescimento significativo na média de pessoas infectadas. E aí eu continuo. Isso se deve principalmente à falta de cuidados básicos que a população ainda possui em relação aos riscos da infecção da doença. Opa! Tese 1. Tese 1. Qual é a tese 1, prof? A tese 1 é justamente essa questão da falta de cuidados que as pessoas têm e a questão da falta de conhecimento, a ignorância mesmo em relação aos riscos da infecção e da transmissão da doença. Uma vez você sendo hospedeiro do vírus, você pode sim infectar outras pessoas se não tomar o devido cuidado, as devidas precauções. Então aí, tese 1, tá vendo, gente? Olha que interessante. Já bati aqui a tese 1 para poder fazer a explicação dela no D1.
E D2, além disso, tese 2. Além disso, em meio a tantas campanhas e ações de conscientização, as ações do governo se encontram impotentes. Opa, percebi uma repetitividade aqui, vou mudar. Além disso, em meio a tantas campanhas e vou colocar movimentos aqui, para não ficar ações e ações. Vocês percebem? A gente vai adaptando. Além disso, em meio a tantas campanhas e movimentos de conscientização, as ações do governo se encontram impotentes diante de uma grande parcela da população que, em pleno século XXI, ainda desconhece as formas de transmissão da doença. Ou seja, gente, eu falei que além, a tese 1, a população ignora os cuidados básicos, os riscos de infecção. Eu reforcei isso na tese 2, só que eu coloquei um outro viés aqui, uma outra coisa. Que o governo, as ações do governo, elas acabam sendo o quê? Elas acabam sendo impotentes e ineficazes, ou seja, de uma certa maneira, as ações do governo acabam sendo passivas em relação à potencialidade desse vírus, entendeu? A gente está acompanhando aí tudo que está acontecendo com relação à pandemia, da Covid-19, e a gente vê que muitas vezes as ações do governo, elas não são potentes o suficiente para conter o avanço do vírus. É a mesma coisa que acontece aqui com a AIDS, por exemplo, tá certo? Então vamos lá. Olha só, presta atenção aqui nessa parte, gente. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o desenvolvimento 1, o D1, tá certo? Que vai refletir essa tese 1 aqui, ó. Cuidados básicos e tudo mais. Vamos lá. Vou aumentar aqui só um pouquinho, pronto. Após ceifar milhões de vidas em todo o mundo, inclusive a de ícones da música brasileira, como Renato Russo e Cazuza, o vírus continua sem vacina ou soro específico, rendendo milhões para a indústria farmacêutica, que lucra com os coquetéis para os soro positivos. Lembra daquela questão econômica, indústria farmacêutica aí, ó. Tudo imbricado, como diria meu professor de direito. Tudo imbricado. Ver ídolos morrerem trouxe grande impacto para gerações. Contudo, nem todos conheceram a verdadeira face do inimigo. Olha só, gente. Quando você faz as expressões desse tipo, você coloca entre parênteses, tá certo? Para não soar estranho para o corretor. Face do inimigo é o quê? Quem é o inimigo? O vírus, a doença. Contudo, nem todos conhecem a verdadeira face do inimigo e têm a dimensão real da letalidade da doença. Ou seja, eu estou falando aqui nesse primeiro trecho do meu desenvolvimento que apesar da galera ter visto muita gente famosa morrer, ainda não se conscientizou da verdadeira potencialidade e letalidade da doença com relação às suas próprias vidas e a de outras pessoas que conhecem, amigos, enfim, parentes. Apesar de todo alarde por parte do governo e das autoridades, observa-se a gritante falta de conhecimento de grande parte da população. Olha só como eu chego no núcleo aqui, ó, da minha tese. Que ignorando formas de contágio, continuam mantendo relações sexuais inseguras, utilizando injetáveis contaminados e optando por não fazer o tratamento. Falei de diversas formas de contágio aqui, E aí, cito uma extra. Inclusive, gestantes que acabam não fazendo os testes e exames pré-natal e comprometem sua saúde e a do bebê. Então, eu abordei toda essa problemática aqui dos cuidados básicos que a população deveria ter com o vírus. Vamos para a tese 2 agora, no D2, que é a questão das ações do governo. Segundo o relatório, deixa eu colocar aqui D2, para identificar, a gente não ficar perdidão aqui na parada. Então vamos lá. Segundo o relatório da ONU, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Segundo o relatório da ONU, a AIDS no Brasil está concentrada em populações-chave, ou seja, grupos minoritários que convivem com estigma e preconceito e não encontram devida atenção social. Ou seja, começo a tese 2, gente, ou começo o D2, que está explicando a tese 2, trazendo um fato ilustrativo que foi discussão na ONU. É um argumento de autoridade? Com certeza. O relatório da ONU, poxa, é uma coisa que tem um peso muito grande para as sociedades, para os países e etc. Enfim, além da discriminação, essas populações marginalizadas sofrem com desamparo, assédio e violência, muitas vezes de maneira velada. Prova disso é que ainda nos dias de hoje é absolutamente corriqueiro o receio de se aproximar, conversar ou até mesmo abraçar portadores do HIV. Ou seja, olha como eu faço a argumentação no D2. Trago um relatório da ONU, argumento de autoridade, falo de um fato corriqueiro, que é essa questão da galera ainda ter esse receio no trato com os portadores de HIV, aquela coisa de, não, o cara tem HIV, a pessoa tem HIV, a mulher tem HIV, vamos ficar distante, tudo. Justamente por quê? Porque desconhecem as verdadeiras causas, enfim, de infecção, contágio, etc. E tem essas ações. Agora eu vou explicar por que acontece isso. Tais fatos também reforçam o fato das ações governamentais se mostrarem impotentes
e passivas, já que além do preconceito, ou seja, além de todo o preconceito social que existe, além do preconceito, existe o desconhecimento das reais formas de contágio, prevenção e tratamento da doença, fazendo com que muitos jovens que possuem a doença e são assintomáticos acabem transmitindo o vírus para outras pessoas. Tá vendo, gente? Então, o que eu fiz no D2? Eu falei justamente que a questão da ignorância leva também ao preconceito. E as ações governamentais, elas não conseguem quebrar essas duas grandes barreiras, que são o desconhecimento e a ignorância e o preconceito. Então, tudo jóia aí no D2, né? Deixa eu só mudar aqui, trava a língua, meu Deus. Deixa eu só mudar aqui para ponto e vírgula. Tá fazendo com que muitos jovens que possuem a doença e são assintomáticos acabem transmitindo o vírus para outra pessoa. Ou seja, já criou uma nova problemática aí no meu desenvolvimento. Olha só. Eu falei que, além disso tudo, a gente está tendo a replicação, ou seja, mais pessoas contagiadas pela doença. Agora vamos conferir a conclusão. Portanto, conjunção conclusiva. O aumento dos casos no Brasil demonstra que, apesar dos avanços recentes no acesso ao tratamento, o país ainda precisa trabalhar mais de perto com as comunidades mais afetadas pela epidemia. Falei isso aonde? Falei isso no D2, onde mostra o relatório da ONU. Grupos minoritários. Desse modo, faz-se urgente e necessária, aqui que começa a brincadeira, por parte do Governo Federal e Ministério da Saúde, ações voltadas diretamente à população mais afetadas, jovens entre 20 e 34 anos e gestantes, no combate à doença. Ou seja, ações voltadas para a população, agora vamos para o meio, ação, meio. Por meio de cursos online, aplicativos e redes sociais, alertando do real perigo do vírus. Agora a finalidade, informando a população através de diversos canais. Além disso, as instâncias educacionais, escolas e faculdades devem manter uma plataforma que assegure os direitos humanos, abrindo espaços sociais para que o estigma e a discriminação sejam gradativamente erradicados. Então vocês veem que eu finalizo de uma maneira bem caprichosa, apontando, inclusive, um termo-chave que o Enem gosta e que eu quase nunca vejo a galera falando em videoaulas, enfim, que é a questão dos direitos humanos, que todo mundo sabe que tem que obedecer os direitos humanos, aquela velha história, todo mundo sabe. Só que eu nunca vi ninguém falando como você pode adequar diante dessa racionalidade, ou seja, diante dessa lógica dos direitos humanos dentro do texto. E olha só como foi que eu encaixei, né? Falei justamente da importância dos direitos humanos, ressaltando a dignidade das pessoas que são portadoras do vírus da AIDS. Gostaram, gente? Curtiram a correção? Vou ficando por aqui porque o vídeo já tá bem extenso, mas quem ficou até aqui, quem foi guerreiro, guerreira, com certeza vai tirar uma nota excelente na prova do Enem, porque vocês merecem muito, tá certo, gente? Daqui a pouco eu vou disponibilizar esse PDF juntamente com esse vídeo aí no grupo para vocês. E é isso aí, até mais, até o próximo sábado, até a próxima produção, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até mais, fico por aqui, destravei!